Sempre vale a pena, há muito o que se aprender numa conversa cultural, intercultural, não é isso? Agora eu vim aqui com essa touca aqui, vim disfarçado de marginal. Então vamos lá, Brenda. Se eu começar a travar aí, se começar a travar a minha imagem, pessoal aí APS Luna, olá, como é que vai? Quem mais deu um olá pra gente? Opa. Tia Verinha veio, ô tia Verinha. Tia Verinha, ela me deu aula na primeira série, minhas primeiras letras, Brenda. Foi da tia Verinha. Até eu já conheço a tia Veirinha. Ah, você tá. É verdade, você já conhece a tia Verinha, que me alfabetizou. É isso aí. Eu acabei tirando. É que eu acho que pelo celular não dá para perceber, mas eu estava colando umas coisas aqui com cola quente e eu tava com aquela blusa toda cheia de coisa assim. Eu falei, meu Deus, eu tô indecente demais para uma live, mas agora eu vou tirar uma das duas porque já esquentou um pouquinho. Bom, Brenda, primeira coisa, eu tenho uma dúvida. O que você estuda aí no México? Você é uma aluna universitária? Eu gostaria de te agradecer pelo convite. Hum, Eu eu que, fiquei eu muito, que te muito agradeço. animada. Como é que é? Eu que te agradeço. Tudo bem. Eu fiquei muito animada procurando sim, páginas, aulas de português. Eu encontrei essa página no seu canal. E, bom, agora a galera tá aí, né? Com todas as pessoas aí, assistindo essas aulas e eu gosto muito mesmo. Acho a Que le- gramática muito importante, então lá estou eu. Ah, legal. Olha, a Ângela tá aí com a gente, a professora Ângela, a Helenara, toda a galera que já nos É, conhece, né? todos legais. Que bom que a galera veio. Valeu a pena passar lá no Face para convidar a turma. Bom, E eu obrigado, estudo, pessoal. Ah, desculpe, eu que peço desculpa. Tô falando demais. eu estudei filosofia, mas eu estudo filosofia, eu ainda não acabei. Hum, há um ano, há um ano eu comecei a estudar uma segunda faculdade, que é serviço social, e além disso, um ano passado também eu comecei a estudar português. E, bom, eu adorei, adorei. Mas universitário? Nível universitário? Ah, sim, não. Português é um estudo à parte, né? A minha universidade tem oficinas de línguas, então eles oferecem português, italiano, russo, inglês. Então eu eu queria estudar italiano, mas ali eu me decidi pelo português. É. Italiano E, foi a primeira língua que eu tive vontade. Eu sou um amante de música, né? Aqui, ó. Sou um amante de música e por conta da música foi a primeira língua que eu tive vontade também de estudar, mas acabou na época. Eu era adolescente, as oportunidades não eram como hoje, era bem mais difícil. E, pois é. e o italiano tem muito a ver com a música, né? Com a música erudita.
Aí eu, hum, 4 anos atrás, eu viajei para Costa Rica e eu conheci um monte de brasileiras e, nossa, eu me apaixonei pelo som do português. Hum, Foi nessa viagem que eu decidi que eu queria estudar em um futuro português. Certo. Olha só, a Ângela é falante de italiano, ó, que legal. Que interessante. Foi na Costa Rica, então, que você conheceu os brasileiros lá. E eu adorava o jeito de falar deles. É. O sonho muito gostoso, sabe? Ô, Dani. O Dani tá por aí, ó. Nosso amigo Daniel. Olá, Dani. Aí, ó. Olá. É um fã ou uma fã sua aí. Que legal. E hum, antes eu estudava mais inglês, eh, mas quando eu comecei a estudar português, eu achei que era mais difícil do que o inglês. No começo, eu achava isso, sabe? Eu até queria desistir. É. Nossa, português é difícil demais, né? Hum, Porque é muito parecido com. Tem coisas parecidas com o espanhol. Então eu achava isso muito confuso, eu ficava muito confusa, né? Hum, mas quando o tempo passou, eu percebi que eu gostava muito, que era fácil, mas que eu aprendia fazendo coisas, não apenas ficando calada, né? Era errando mesmo. Sim. As escolas aqui no Brasil, eu estudei inglês por um longo tempo. E, por exemplo, se alguém disser assim, eu acho, eu penso, né? A pessoa disser assim, I think, né? Aí o professor interrompe a frase e fala, no, no, I think, né? Aquela coisa do TH do inglês. Então a pessoa não tem liberdade para errar. Ou seja, a pessoa começa a se bloquear dentro da escola. Porque eu acredito que na língua você tem que ter a possibilidade de errar, falar. Eu acredito que o objetivo da língua é comunicar, sem barreiras, né? E eu adoro isso. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer uns voluntariados sociais na Colômbia e na Costa Rica. E, bom, Que isso legal. me fez crescer muito, muito. Eu conheci muitas pessoas de muitas partes do mundo. E, nossa, eu acho que línguas abrem fronteiras, abrem o pensamento. Eu adoro línguas e eu acho que hum, faz muito bem para as pessoas conhecer outras ideias e fazer amigos em outros lares, né? Rir com eles, chorar com eles. Que O que legal, você puxa. acha? Quanta experiência de vida numa pessoa jovem. Olha, o Dani concorda que é difícil aprender línguas com sons parecidos. E a Márcia Silva, obrigado, Márcia. Márcia voltou, ela tá com a gente. Ela tava, na hora que a gente fez os testes, ela tava aí. E sabe que uma barreira que eu criei, eu não me interessei, vou ser sincero, na época da faculdade, eu pensei assim,
vou procurar uma língua diferente, totalmente diferente, porque o espanhol, muita coisa a gente consegue entender, né? E essa coisa também o espanhol é muito parecido, então vou confundir com a minha própria língua, né? Mas é interessante, acho que isso também é um capricho, é um zelo da sua parte, porque se você disser para um brasileiro, olha, eu sou de um país de língua francesa, ou se você disser, eu sou de um país de língua italiana, a pessoa vai acreditar. Por quê? Porque você não tem traços do espanhol quando você fala português, né? Você conseguiu neutralizar muito bem isso. Você deve conhecer a expressão portunhol, né? Falava muito portunhol no começo. É, É, e ainda eu tenho meu sotaque, né? Mas tudo bem. mas o sotaque é a característica da gente, não, né? Acho que não precisa ter tanto, né? Tem gente que é perfeccionista ao ponto de querer retirar o sotaque, mas eu acho que o sotaque é a característica. Agora, o interessante é que você é caprichosa na sua fala, dá para ver que você treina a pronúncia e tudo, e isso é muito interessante, isso é muito interessante. Por exemplo, o brasileiro, ele tem um alto preconceito falando de línguas, né? A nossa conversa não tem, nossa conversa é espontânea aqui. E o brasileiro, ele tem a tendência de colocar tudo "i" no final, né? Hoje, noite, né? Tudo tem "i". É, alegre, não é alegre, é alegre, Uhum. realmente, né? Então, quando o brasileiro vai falar inglês, né? Eu só posso dar exemplo do inglês, porque não estudei outra coisa, e mesmo assim tô enferrujado no inglês. Mas o brasileiro vai estudar o inglês, e aí ele fala assim, I don't, no lugar de falar I don't, ele fala I don't, né? Uhum. E é uma coisa que gera no próprio brasileiro aquela coisa de, meu Deus, tô deixando muito da minha característica aparecer, né? Mas é engraçado como para o falante do inglês, esse "i" no final é um charme. Eles gostam, né? E o que acontece? A sua pronúncia é muito interessante, é muito boa. Então eu acho que o seu sotaque, né? O acento que você tem mexicano, ele não diminui a qualidade da sua pronúncia. A sua pronúncia é muito boa. E o seu sotaque é o charme, digamos, né? É o que dá uma característica interessante para a tua fala, né? Pois é. Eu, eu tava lendo o comentário do Dani, eh, que ele tem vergonha de falar, né? E estava, o que eu estava falando, né? Que a gente precisa errar, e isso assim que a gente aprende. E Assim, eu me lembro muito do começo, né? Como você falava o portunhol, né? No começo. Então, é assim que é praticando que a gente aprende. assim,
É caindo da bicicleta que se aprende a andar, né? E É interessante. A gente vai montar aquele grupo. Como eu falei, eu tenho algumas coisas para encerrar nesse primeiro curso de português, agora até o final de agosto. Você tem alguma novidade sobre isso também? Hoje eu estou só dando spoilers, só. E a gente vai montar um grupo, né, de português e espanhol. Para mim vai ser muito útil. E a gente vai, né, vamos ver a Nachelle, vamos puxar o Dani para falar aqui também. Vamos puxar o Dani para alguma live nossa aqui também. e é engraçado que você falou é, sobre que as línguas são parecidas, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu viajei para a Colômbia e no aeroporto eu não entendia nada, nada, nada. E puxa, aí a mesma língua, né? Então, se uma pessoa viajar para o Brasil sem ele ou ela saber nada, hum, nossa, eu não acredito que vai entender muita coisa, né? Às vezes eu penso que eu não sei muito bem como falar isso, o contrário de respeitar e respeitar, eu não sei muito bem. Desrespeitar. Desrespeitar, obrigada. E, Desrespeitam as línguas, por exemplo, eu já ouvi falar que hum, o português é um espanhol mal falado, né? Também o contrário, né? Então, nossa, eu acho que as pessoas fecham o seu cérebro, o seu pensamento, fecham todas essas oportunidades de conhecer mais outras pessoas, né? Outras culturas. Então, não é tão parecido, não é tão parecida a língua como às vezes pensamos, né? Então, existem os falsos cognatos, né? os, os que As palavras que confundem, né? Que são parecidas, mas são falsas, né? os cognados, os falsos cognados, né? Uhum. Isso, E, exatamente. É como você falou da sensação da Colômbia, é como a sensação do brasileiro em Portugal, né? A internet está deixando tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. Mais um tempo atrás era motivo, às vezes, de piadas, né? Porque é muito. Existem algumas palavras, existem algumas palavras que são gírias de ofensa no Brasil. E, né? Não sei, acho que eu fico até tímido de dizer, mas é engraçado, então dá vontade da gente dizer. Por exemplo, qual é o feminino de rapaz? eu sei isso. Eu sei isso. Sa- Sabe Eu isso, né? sei que eu não devo falar no Brasil. Não deve falar, mas em Portugal é completamente normal, né? E outras coisas também, outras coisas que é melhor não dizer agora que criam muita confusão. Mas é engraçado que com esse mundo da internet está tudo muito parecido. Este canal mesmo que me convidaram a participar, e na sexta que vem eu estreio lá,
É um canal de Moçambique, né? Que é o português da África, do sul da África. Tem Angola, que fala português, tem... E eu tenho contato com angolanos há uns 8 ou 9 anos, mas era muito difícil entendê-los um tempo atrás. Tem a Luzia, né, que estuda com a gente, que é de Angola, professora lá de Angola, e está no nosso grupo lá do Facebook. E há uns 8 ou 9 anos era muito difícil entender. Eu acredito que a mídia hoje está deixando, por exemplo, um africano, seja de Angola, seja de Moçambique, ou do norte, Cabo Verde, que é um grupo de ilhas na África que também fala português, né? Era quase impossível entendê-los, para mim, né? Hoje eles falam muitas coisas que nós brasileiros falamos, inclusive o você, né? Porque eles raramente falavam você, eles falavam tu, né? Uhum. E hoje eles estão falando você também. Então acho que a internet também tá dando uma globalizada na língua, né? Uhum. E é bem interessante como aprendendo línguas é uma, a pessoa descobre que não sabe falar nem a própria língua, né? Eu É, reparei um monte de coisas que eu não sabia do espanhol nenhum. Ou eu me descobri falando coisas que eu nunca tinha pensado, né? Expressões, sei lá, em sons. Então, é bem interessante como aprendendo outras línguas, aprender um, aprende sobre a própria língua, né? é. Eu acho que a gente está com um pouquinho de delay. Deixa eu ver aqui o que o Dani disse. Eu não entendo quase nada do português de Portugal. É muito diferente mesmo. E eu concordo com você. Você começa a se dar conta da etimologia da sua língua, né? De onde vêm as palavras, né? Só quando você estuda uma outra língua enriquece o seu olhar sobre a sua própria língua, né? É, É é muito verdade. interessante. É E muito. isso não aconteceu comigo quando eu estava estudando inglês, sabe? E isso aconteceu quando eu comecei a estudar português. Que legal. Depois eu percebi que tem um monte de coisas muito parecidas no italiano, francês também. Pois é, são línguas latinas, né? Então, Línguas eu acho que originadas do latim. a gente deve aprender línguas mesmo, Que enriquecer. legal. Sim, enriquecer a cultura, sem dúvida. Aqui no Brasil, quando você visitar o Brasil aqui, que você tem curiosidade, que você já pesquisou daqui? Eu não consegui ouvir muito bem você, ficou um pouco cortado, então pode repetir, Tá, por favor? posso sim. Você esteve na Colômbia, esteve em Costa Rica, né? Mas no Brasil você ainda não esteve, né? Ainda Costa não. Rica ou Porto Rico, perdão? Costa Rica. Costa Rica, isso. E o que você tem de curiosidade aqui no Brasil? O que você pretende conhecer aqui quando você estiver aqui no Brasil? No Brasil. Hum, bom, eu acho muito interessante
a diversidade do seu país. Eu acho que é, é parecido com o México, por causa da diversidade que tem, sabe? Hum, Toda essa influência da África, da Europa, sei lá. E eu acho isso bem interessante porque eu penso que, ao contrário de hum, ficar sem alguma identidade por causa de tantas culturas, é o contrário, né? O país se enriquece, sabe? Então, eu acho isso muito legal. E eu gostaria muito de conhecer as conexões que vocês têm com a África, sabe? Acho, acho que Perdão, cortou para mim. Você gostaria muito de conhecer as coleções? conexões, Ah, conexões conexões, aham. que tem com a África. Ah, sim. E eu Que acho legal. bem interessante também a diversidade da música. Eu adoro, adoro mesmo. É. Olha, a Márcia Silva já está falando para você conhecer Pernambuco, ó, que fica no Nordeste, ó. E Pernambuco é lugar bom. Acho que deve ser onde a Márcia mora. Ótimo. Eu acredito que o estado aqui no Brasil que tem mais, que manteve mais a sua raiz africana é o estado de onde era minha mãe, né? Minha mãe não é mais viva há 2 anos, e minha mãe era baiana. Na verdade, desde os 13 anos de idade, ela morava aqui em São Paulo. Então, ela viveu a vida dela quase toda em São Paulo, né? Mas, assim, meus tios, Salvador, isso aí, Daniel, o Salvador, Daniel gostou de Salvador, que é a capital da Bahia, ó. Tá vendo? Então, assim, talvez o estado brasileiro que tem mais conexão, você vai encontrar isso em todo lugar. Inclusive São Paulo, você tem de tudo aqui em São Paulo, né? Rio de Janeiro é fascinante, mas assim, eu acredito que a maior conexão com a África vai estar na Bahia. Vai estar na Bahia. Bahia é A Bahia eu estive lá há 2 anos. Eu estive, na verdade, no sul da Bahia, em Porto Seguro, e é lindo, é fantástico. Lá tem muita coisa. Assim como aí no México tem muita coisa que a gente vê pela TV ou pela internet, e eu tenho curiosidade também de conhecer. Obrigada pela dica, então. E óbvio, você é muito bem-vindo aqui no México. E você sabe que eu posso te levar a um monte de lugares bem legais. Oh, Então, já eu tem, já, convido todo o pessoal para vir para o México ó, que no beleza, 2021. já tenho guia turística no México. Tem. Que bom. E aqui também, se vier para São Paulo também, será muito bem-vinda. Vai ser um prazer conhecê-la e apresentar algumas coisas aqui. Ó. Olha lá, ó, o Dani também já quer, eu já tenho estadia na Argentina. Quando eu for lá, eu vou ficar na casa do Dani. Já tenho guia turística no México. Tem Colômbia. Colômbia ainda. Colômbia, não sei, ainda não fui convidado, não vou me autoconvidar, mas e aqui vocês aqui em São Paulo, com certeza. E dependendo da época do ano, em outras partes do Brasil também, a gente viaja junto e descobre junto.
Eu, assim, me apaixonei pelo sul do Brasil, gostei do friozinho também de lá, da parte mais ao sul do que aqui, né? Mas o Nordeste é fascinante, assim. Você mora numa cidade chamada Toluca, não é isso? Cortou um pouquinho. Pode repetir, por favor? Você mora na Cidade do México enquanto você estuda, não é? Que agora você está fazendo ciências sociais, mas Uhum. agora você está na casa dos seus pais em Toluca, no estado do México. No estado do México. Uhum. É isso. Eu alugo um quarto lá no sul da cidade do México, que é a capital do nosso país. Hum, Sim, e enorme, enorme. antes era o nome da cidade do México era o Distrito Federal, que é o igual, né, como Brasília. Mas depois mudou o nome, agora é só Cidade do México. Mas é É, bem interessante, você sabe, né? É, sempre nas cidades tem um monte de coisas para conhecer, né? Museus, hum, muita coisa de cultura, como música, hum, é, teatro, certo. muita É, coisa. eu vi algumas coisas muito interessantes num vídeo de Toluca. Ah, não, não, a Toluca é a capital do estado do México. Sim, Mas sim. eu moro Mas, em Tecamac. tá perto de. Seria perto de Toluca? Não, Não, não porque é. o estado é grande, mas fica no estado do México, Você mora em Perdão? em Tecamac, E o vídeo que você fez é da sua cidade, né? de Tecamac. É. É. Eu vou mostrar um trechinho aqui. Só o áudio não vai ficar muito, Pode, pode. infelizmente, mas vamos mostrar um trechinho. Ó, o primeiro vídeo que a Brenda fez em língua portuguesa, É. apresentando a cidade dela pra gente em língua portuguesa. E logo tem muitos mais, né, Brenda? Vamos ver aqui. Oi, pessoal, sejam bem-vindas ao meu blog. Ele é chamado Villa, fica na casa da casa. Villa é um bairro que fica em Tecámac, no estado do México. O nome significa lugar entre cavernas. E foi fundado na época colonial e foi chamado Azacalco, que significa na casa das cartas. De segunda a sexta à tarde, os meninos e meninas vêm treinar boxe na praça cívica. E à noite se colocam barracas no redor da praça e vendem coisas diferentes. Por exemplo, tacos, sobremesas, drumetes, etc. No centro do povo temos uma sorveteria. Ela é da empresa da Michoacana. E não só vendem sorvete, também vendem diferentes tipos de refrescos. E o meu favorito é chamado sorvete popular. A água de frutas é feita com diferentes tipos de frutas. Por exemplo, melancia, mamão, melão, banana, entre outros. E ela é deliciosa. Em Azumbilha temos um auditório que fez famoso ao povo por causa dos bailes. Acá se apresentaram o Rio do Bar, o Grupo Menudo e o famoso cantor Pacarito. O povo tem uma igreja grande e linda, cuja primeira pedra foi colocada em 1768. E mais tarde, a igreja foi declarada monumento histórico em 1933. Temos uma lenda sobre a virgem dessa igreja. Falam que a Virgem da Candelária era originalmente de outro bairro.
Uma vez a trouxeram para nossa igreja e quando eles quiseram voltar com ela para o povo original, eles não conseguiram carregá-la, pois pesava muito. Diz que ela quis continuar morando em Assumbija. Nós temos 2 férias ao ano, mas as pessoas falam que em fevereiro, festa da Candelária, o sorriso da Virgem é mais lindo do que em agosto. Quintas, temos a feira livre, onde você pode comprar frutas, verduras, legumes, assim como outros tipos de alimentos. Por exemplo, a pimenta, que nós adoramos adicionar a nossas comidas. Você não pode se esquecer, pelo menos, de 2 coisas na comida mexicana: pimenta e tortilha. Na Bahia também. Lugar tradicional de comida mexicana. Que são as carnes? As comidas são as carnes de porco, feitas em gordura de porco. E vamos ver como é que as pessoas preparam os tacos. Com tortilha. E você pode colocar comento, cebola e molho mexicano. Vamos avançar um pouco. Nossa, não acredito. Vamos lá. Calma aí, esse trecho é muito bom. Apesar de ser um lugar pequeno, Osumbilla tem muitas histórias e coisas para descobrir. Você mora em Osumbilla e ainda não tem experimentado o sopecito de Dona Cati? Nossa, não acredito. Vamos lá. Há muitas coisas gostosas para jantar no povo, mas esta é uma de minhas favoritas. Os sopecitos são tortilhas de milho fritas em gordura de porco, são adicionados feijão ou batata, alface, molho mexicano ou como nós chamamos, salsa verde neste caso, e queijo. Morando aqui, todos os dias parece o centro do universo. Parece que nada muda. Um ano, 2, e quando volta, tudo tem mudado. O fio se quebrou. Você não consegue encontrar o que está procurando. O que foi seu desapareceu. Você tem que sair por muito tempo e quando você voltar, se reencontrar com a sua gente, com a terra em que você nasceu. Making off. Está grabando. Dale, solté. Sí, ese rojo. Apúrale. Mírale que se cayó. O making off não pode faltar, né? É. Mas não sei se foi possível ouvir, porque eu pus o fone lá perto, mas acho que foi possível, né? Um pouquinho, sim. Eu, eu decidi também fazer o meu canal por causa disso, porque eu o tempo todo estava com muita vergonha, sabe, de falar frente a uma câmera. Então, bom, eu decidi que isso podia ser uma forma de me desenvolver, O Daniel gostou aí, ó. E todos nós gostamos, na verdade. E eu achei, não sei se foi possível, eu tentei fazer eu fiz um teste aqui,
para fazer transmitir o áudio cabeado, mas não deu certo, né? Mas esse final eu achei muito interessante. Você fez uma consideração até assim bastante poética, né? Poética ou filosófica, não sei, acho que um pouco de cada, sobre o fio que se corta quando você sai, né? Tem que saber, eu vou escrever aqui. Isso que eu falei no final é de um filme que se chama Cinema Paradiso. Certo, Então, certo. e eu gostei demais. E de Cinema Paradiso. falar. Sim, mas teve tudo a ver com o contexto, teve tudo a ver com o que você... E, Hoje inclusive, havíamos combinado que você ia conversar um pouco, contar um pouco sobre o México, etc. Mas o tempo passa rápido, então eu pensei, eu acho que esse filme já vai resumir um pouco, né? então, procurem o meu canal. Eu já escrevi o nome dele, Brena ID. Então, eu tenho poucos vídeos ainda. É, a maioria são em espanhol, mas eu quero fazer mais vídeos em português. Então, eu posso compartilhar a minha cultura com vocês. Isso seria muito legal. Ah, todos nós vamos ficar muito contentes, com certeza. Você escreveu aí, eu não estou encontrando. E, Como que eu vou encontrar lá no YouTube? o meu canal? Ele não vai permitir fazer link, né? Mas pelo menos coloque o nome porque aí fica mais fácil. Pronto. Pronto, Bren ID, não tem como errar, né? É o mesmo, quer dizer, aqui no Instagram é Bren Vlogs, né? É. E é com V, por os vídeos. Vídeos, vídeos. O seu V também é extremamente brasileiro já. Isso é outra coisa que eu queria é, falar, que tem sido difícil. Por exemplo, os sons abertos e fechados. Nossa, para gente que fala espanhol, é difícil demais, é dificílimo. A gente não consegue perceber a diferença, sabe? Como quando eu escutei, a primeira vez que eu escutei a avó e avó, eu escutei Oi, a mesma coisa. Lígia, tudo bem? Avó e avô, Mas e você sabe o que é uma pessoa, o que é alguém pálido? Não, Alguém que o sangue vai embora, fica completamente branco. Ó, a minha mão agora, pálido, né? é E, e aquela peça que se usa por cima da camisa junto com gravata. paleto. Paletó. E agora, pálido e paletó. Bom, eu acho isso Já é mais fácil. é, O ons e o são, o Dani falou aí. os Ão, conversais também. No começo eu acho que são difíceis, porque a gente não tem isso na nossa língua. Mas é questão de prática.
Sim, muita prática. Bom, eu não posso nem dizer quais as dificuldades que eu tenho em espanhol, porque primeiro eu preciso adquirir as dificuldades. Quando eu tiver dificuldades, já vai ser sinal de progresso. É, é verdade. Oi, Eni, tudo bem? Eni, olha, você ganhou no sorteio, viu, Eni? Depois manda para mim o seu endereço, que o livro vai para você. O sorteio foi ontem, o livro vai para você, Eni. Ok? Não sei se você já tem o livro. Se você tiver, a gente vai fazer um novo sorteio. Agora, se não, foi para você. Ni entrou aí, olha. Galera conhecida. Glória Bastos, seja bem-vinda. Espanhol, meu Deus, não vou nem me arriscar, não. Mas essa troca cultural, esse bate-papo é muito interessante. Vai ser muito interessante tê-la como primeira convidada no programa Lusofonia na sexta-feira. A gente vai conversar durante essa semana para ver a sua disponibilidade. As pessoas aí que ainda não seguem o professor Jaci no Facebook, tá? Vai ser transmitido pela página do professor Jaci, que é esse marginal aqui que vos fala, tá com frio, e tô de touca aqui, e vai ser transmitido pela Miraci TV, né? Então vamos ter uma audiência boa, apesar do horário, vai ser, acredito que às 4 da tarde. Eu estou tentando pôr às 5 da tarde, mas talvez fique muito tarde para os moçambicanos, né? Ah, você já ganhou, Eni? Ah, então tá, olha só. Então vamos. Depois entre em contato comigo para. Ou vamos fazer um novo sorteio, a gente conversa. Tá joia, Eni, é isso aí. E eu não sei quanto tempo a gente tem, acho que já está perto. Ainda temos mais uns 5 minutos ainda. E como você fez, a gente que agradece, Ani, por você estar junto com a gente nessa empreitada. E aqui você está conhecendo a Brenda, que eu sempre falo da Brenda lá no nosso grupo. E uma exímia falante de português. E como que é, há quanto tempo, quer dizer, esse ano vai ser difícil voltar às aulas, né? Esse ano vai ser difícil. Uhum. Há quanto tempo você está morando lá na Cidade do México? Por volta de 6 anos. 6 anos, desde o curso de filosofia. É. Puxa, então você já se sente mais em casa lá na Cidade do México? Pois é. A gente também fala uma coisa que as pessoas que vamos de outros estados, conhecemos mais a cidade do México do que as pessoas que moram na cidade do México, né? Hoje, Eu acho que isso acontece aqui em São Paulo também, sabia? As pessoas chegam aqui, elas têm que conhecer o Museu do MASP, o vão do MASP, elas têm que conhecer os parques daqui, o Parque do Ibirapuera, os museus, etc. E o paulista ou o paulistano às vezes está tão ocupado no dia a dia que não. Né? Tem salas de show, de concerto fantásticas aqui por preços muito, muito acessíveis. Coisa de... Eu já assisti aqui, existia a rede Sesc aqui em São Paulo, inclusive eu dei aula no Senac, que é do mesmo grupo da rede Sesc.
E a Rede Sesc tem teatros fantásticos, com shows fantásticos. E em valores de hoje, né, transferindo aí para o dólar americano, acho que eu nunca gastei mais do que $3 num show. Sério? Sério. Então, quando você vier para cá, você vai querer maratonar os shows do Sesc, com certeza. Teatro, muita coisa que os estrangeiros ou os brasileiros que vêm de Minas Gerais, do Nordeste, do Sul, exploram, mas os paulistas e paulistanos não. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa da Cidade do México, né? Sim, eu acho que a Cidade do México é a segunda cidade com mais museus no mundo. Então, a gente tem um monte de coisa para conhecer. A gente nem sempre conhece tudo. E a Márcia está interagindo bastante com a gente aí. Que bom, Márcia. Acompanha a gente também lá no Face. Você tem o seu Face é só pessoal, Brenda? Ou você tem um Face, uma página no Face também? Eu tenho uma página no Face. Eu vou tentar escrever aqui também. Acho que é igual que o canal de YouTube. Mas a verdade, essa é uma página mais para olhar, como que vocês falam, memes? Memes? Memes. Memes. Mais para ver memes, mais para se divertir. Mas aqui no Instagram também podem me encontrar. E podemos bater um papo. Que bom que eu me lembrei. Eu queria fazer um convite. É verdade. Para aquelas pessoas que queiram praticar espanhol ou que gostem, sim, de aprender uma outra língua, de conhecer uma outra cultura. Eu queria fazer um convite para você sobre a gente tem algo que se chama Teletandem, então a gente pode combinar um bate-papo, uma conversação com uma pessoa do México que esteja aprendendo português e você pode nos apoiar com nós apoiamos você com o espanhol e você nos apoia com o português. Então, a gente aí dá uma retroalimentação e tudo mais. Então, vocês podem me escrever aqui no Instagram e a gente pode combinar com os meus colegas que têm muita vontade de praticar a língua. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade. Nós estamos a 20 segundos aqui de terminar, mas eu vou, para me despedir melhor e para você explicar melhor, eu vou te chamar novamente, aí você explica melhor, pode ser? Tá bom. A gente está terminando em 5 segundos, mas a gente vai voltar, tá bom?